Não, você não leu errado. É isso mesmo. Aprender inglês pode estar te atrapalhando a atingir a fluência nesse idioma. Principalmente se você é uma daquelas pessoas que lê e escreve razoavelmente bem, mas que tem dificuldade na fala e no entendimento, na escuta. Hi guys, it's Jimmy here. Eu sou professor de inglês há 7 anos e nesse canal eu ajudo você a atingir a fluência neste idioma. Muitos métodos ensinados nas escolas tradicionais, nos cursos de inglês que existem por aí, são focados na tradução e na gramática. Mas isso cria uma barreira entre você e o inglês real. E quem me acompanha nesse canal sabe que a solução para isso está em duas palavrinhas: abordagem natural. A teoria da abordagem natural, da aquisição de idiomas, ela foi criada pelo Stephen Krashen lá na década de 70. E até hoje, 2025, tem muita gente que não tem ideia do que a abordagem natural seja. O que para mim é um absurdo, porque para mim a aquisição é a melhor forma de você se tornar fluente em um idioma. Jamie, qual a diferença entre aprender o idioma e adquirir um idioma? Quando você aprende um idioma, você está basicamente aprendendo regras que existem naquele idioma, ainda dentro desses cursos tradicionais, de uma forma dedutiva, ou seja, tem um professor te ensinando lá que, por exemplo, na terceira pessoa do singular no inglês, no simple present, você tem que colocar o S. Aí você vai lá, ele pede para você levantar e conjugar o verbo to have em todas as pessoas. Aí você começa: I have, you have, he, she, it, has. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que estudar gramática seja algo inútil, seja algo prejudicial. Entretanto, esse aprendizado da gramática, ele deve vir depois do processo de aquisição. Eu acho que primeiro a gente tem que adquirir o idioma, que em vez de decorar essas regras gramaticais, a gente vai absorver esse idioma por meio de contextos reais, situações do dia a dia, conversas presentes em qualquer produto midiático, filmes, séries, o próprio YouTube. Ué, Jimmy, então é só assistir muito conteúdo em inglês por um certo período de tempo que eu vou ficar fluente? Não exatamente qualquer conteúdo. Pode ser qualquer conteúdo, desde que esse input, essa entrada do idioma, seja compreensível. Não que você precise entender cada palavra, mas existe ali uma faixa percentual do que está sendo dito nessa conversa, nessa situação real que você está absorvendo, que você deve entender, para você realmente absorver aquela palavra nova que você não conhece, aquela frase, aquela estrutura que você está adquirindo naquele momento. E agora eu vou te dar 5 motivos para você redirecionar a sua jornada da fluência de um aprendizado para uma aquisição. Primeiro, a aquisição é um processo muito mais rápido e completo. A abordagem natural, ela foca em contexto e comunicação. Nela você aprende frases completas ou até mesmo word chunks, que são aglomerados de palavras sempre utilizadas em situações reais, em vez de apenas palavras soltas e regras gramaticais. Por exemplo, aprender um "Can I have a coffee, please?" é muito mais útil do que você aprender a conjugação do verbo to have. E aprender isso numa aula sobre restaurante, por exemplo, as partes do menu, como appetizers, main course, dessert, como pedir algo para o garçom, é muito mais divertido, é muito mais legal do que você aprender isso numa aula sobre o modal verb can, ou numa aula sobre a conjugação do to have. Putz, não tem nem comparação, né? Segundo motivo, você pensa direto em inglês. Sem a tradução, você evita aquele famoso bloqueio ou aquela fadiga mental de ficar traduzindo o tempo todo. Principalmente o estresse que é quando você não acha a palavra que traduz aquela frase, ou até mesmo uma única palavra que seja difícil de encontrar a tradução ou que você simplesmente esqueceu. O seu cérebro ele vai ser treinado para entender e responder e falar em inglês. Jimmy, mas dá para fazer isso tendo o português como minha língua materna? Dá, isso é perfeitamente possível. Agora, claro que quando você não tem nada no seu HD, quando você é uma criança, por exemplo, é muito mais fácil de você utilizar a abordagem natural. Quando você tem outros programas no seu HD, a sua intuição é de associar aquela palavra nova que você aprendeu à sua língua materna.
Claro, por ser algo mais fácil, mais imediato, algo que não requer nenhum esforço mental. Só que isso faz com que você esqueça palavras com mais regularidade. Por isso tem muita gente que esquece muitas palavras. Putz, Jimmy, como é que é tal coisa? Ou causar uma dificuldade em se expressar. Por estar sempre trazendo aquela bagagem do português. E olha como isso é interessante. Uma pessoa que está aprendendo o idioma e ela tem o hábito de ficar traduzindo, de ficar seguindo métodos tradicionais, quando ela ouve alguém falar assim, watch out, num filme ou numa série, ela olha assim, watch out. Aí ela pensa assim: "Ué, assistir pra fora não entendi não". Já uma pessoa que começou o seu processo de internalizar a língua por uma aquisição, ela vai olhar a cena, vai ver que é uma situação de perigo e vai internalizar aquilo como: "Cuidado, razão de número 3. A abordagem natural, ela melhora a sua pronúncia e a sua prosódia, ritmo e entonação. E essa melhoria se deve também ao comprehensible input". Estar exposto a essa imersão, que pode ser quando você vai para um intercâmbio ou até mesmo quando você simula uma imersão morando num país que não fala inglês, tipo o Brasil, vai te ajudar pelo contato, pela quantidade de vezes que você ouve diálogos reais e principalmente quando você adota práticas ou técnicas de speaking para falar junto a esses atores ou a essas pessoas, te ajudam demais na hora de aprender a falar. E não somente aprender a falar, mas também a falar de uma forma conectada, de uma forma fluida, de uma forma que muitas vezes, apesar de que isso não deve ser o seu objetivo, mas de ter uma fala próxima de um falante nativo. Todas as pessoas que falam inglês muito bem, assim, que chegam próximo de um nível nativo ou até estão no nível de um nativo em questão de sonoridade, todas que eu conheci, que foram poucas, assim, dá pra contar nos dedos, aprenderam inglês utilizando a abordagem natural. Myself included. That's the thing, bruv. You've got to trust me. Isso seria como, por exemplo, você decidiu que quer aprender a cantar. Vai ser muito mais fácil você cantar aquela música que você já ouviu 300.000 vezes, que já teve entrada de melodia, da harmonia, da musicalidade daquela canção. A mesma coisa com a língua. É por isso que a abordagem natural é tão perfeita, que na abordagem natural a gente tem que seguir o processo de aquisição que a gente utilizou, por exemplo, para adquirir o português. A gente primeiro ouviu, depois que a gente teve uma quantidade boa de input, ouvindo ali o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, que a gente começou a falar. E bem depois que a gente foi começar a ler, começar a escrever, e eu sei que a gente não é mais criança, tá? Por isso que o ideal é que a gente tenha doses homeopáticas das outras habilidades, enquanto a gente está priorizando uma. Não é porque você está na parte do listening que você não vai falar nada em nenhum momento. Faça isso, mas não é o que você vai priorizar no começo. Razão de número 4. Confiança na hora de falar. A abordagem natural, ela cria um ambiente seguro, onde você pode praticar, errar, sem medo. É isso, inclusive, que acontece nas minhas aulas particulares. Desde o começo, principalmente se for um aluno básico, eu já começo a utilizar dinâmicas de fala, onde o aluno vai errar. Quando eu aumentar o nível um pouquinho, de uma rodada para outra, ele vai errar. E não há problema algum. Inclusive, lá na frente, essas são as aulas que eles se lembram mais. Por conta desses erros, por conta das correções. Eu sou tipo um pai que tá ali corrigindo os primeiros erros do filho que tá começando a falar. Isso é muito legal, porque quando eles chegam lá na frente, quando vocês chegam lá na frente, vocês estão falando de uma forma muito mais confiante, muito menos travada, muito mais fluida. E esses erros que vocês vão cometendo, eles vão diminuindo ao longo do tempo. E o mais legal é que não é por falta de arriscar uma estrutura mais difícil ou coisas desse tipo. É porque ao longo do processo você vai absorvendo tanto input novo que você vai fazendo do inglês uma parte importante da sua vida, uma parte importante de você. Você cria uma identidade na língua. E isso é uma das melhores coisas que você pode fazer para aumentar a sua confiança na hora de falar. Razão de número 5 é divertido. A abordagem natural, ela é divertida e envolvente. É uma abordagem que você não se sente alheio ou passivo. Mesmo na primeira etapa, que é a etapa do listening, você tem que tornar essa habilidade uma habilidade ativa, onde você está o tempo todo construindo significado. Sem falar que você pode fazer isso com uma série ou com um filme que você gosta, uma série, um filme que você já assistiu. No meu caso, eu utilizei da abordagem natural para aprender inglês com Harry Potter. O método completo está no livro que eu escrevi, o Aprenda Inglês Sozinho.
que vai estar aqui no primeiro link da descrição. Tem playlists aqui no meu canal onde eu ensino inglês com abordagem natural utilizando cartoons, a maioria deles sem fala. E você vai aprendendo com descrições das paisagens, das cenas, você vai absorvendo aquelas palavras novas sem traduzir. Tem essa aula aqui onde eu ensino inglês utilizando o Cavaleiro do Zodíaco nesse mesmo esquema de ir descrevendo as cenas e você vai aprendendo palavras novas. Fica mais fácil para quem já assistiu, para quem conhece o desenho. Então, pô, isso é muito mais divertido, muito mais legal do que você pegar uma gramática e ficar lendo. Se você parar para analisar essas 5 razões que eu falei aqui para vocês, é quase que um privilégio você ter a oportunidade de adquirir uma língua, utilizando todas as ferramentas que você tem hoje em dia. Jamie, como é que eu adquiro uma língua sem precisar investir muito? Você pode comprar o livro que eu mencionei anteriormente, que é menos de R$ 5 por mês, e utilizá-lo junto ao ChatGPT e um streaming, uma plataforma de streaming, para você pegar esses produtos midiáticos e começar a executar o método. E se você quiser investir um pouco mais, ter mais resultados, resultados mais rápidos também, você pode ser meu aluno. Aqui na descrição também tem um link para você pegar as informações sobre as minhas aulas particulares. Lá no TikTok tem centenas de vídeos de aulas particulares que eu dei. Aí você pode ter mais ou menos uma noção de como eu ensino. E se você quiser não gastar nada, você pode começar assistindo a minha playlist de abordagem natural, começando por esse vídeo aqui.